a sorte protege os audazes. Eu tenho tido sorte, tenho agarrado a sorte e vou agarrar a sorte para o Benfica. O antigo presidente do Benfica é uma pessoa que acredita na sorte. Talvez por isso, o iate de luxo que está na origem do maior escândalo de sempre da história do Benfica tenha sido registado com o nome de Lucky Me, o que em português significa sorte a minha. Iates de luxo como este exemplar raramente sulcam as águas portuguesas. Construídos em Itália, são visíveis em todo o Mediterrâneo, em particular nas marinas do sul de França. Para além de custar mais de $500 mil de contos, o iate implica custos elevados de seguro e de manutenção. Só em combustível pode gastar 60 contos por hora. O Lucky Me foi vendido este verão, segundo a RTP apurou, junto de um representante da marca. A esta hora, a embarcação terá outro nome e, porventura, outro número de registro. Apenas o fabricante poderá seguir-lhe o rasto, mas essa é matéria de caráter sigiloso para os estaleiros de São Lourenço. Foi um modelo igual ao que vemos, um São Lourenço 82, que o antigo presidente do Benfica usou e assumiu como seu no verão de 1999. O número de agosto esgotou, o que é raro verificar-se com a revista Mundo Náutico. O interior assemelha-se a uma suíte de um hotel caro. É cuidadosamente revestido a madeira. Uma ampla sala comum propicia tanto ao lazer como aos negócios, adequada às águas calmas do Mediterrâneo, por onde Vale Azevedo viajava durante o verão. O então presidente do Benfica deu pelo menos uma volta grande até à Sardenha, junto à costa italiana. Voltava assim à zona onde, a 8 de julho de 1999, nos estaleiros da São Lourenço, lhe fora pessoalmente entregue o iate, garante a acusação do Ministério Público. Em 99, no verão em que divulga pormenores sobre o iate, o então presidente do Benfica utilizou verbas do clube para pagar a última de 5 prestações do Lucky Me. Foi isso que o Ministério Público deu como provado após as investigações da Polícia Judiciária. A última prestação do Lucky Me, no valor de 193 mil contos, foi paga com a venda do passe de um jogador do Benfica. O dinheiro da venda não foi registado na contabilidade do Sport Lisboa e Benfica e terá sido desviado através de contas em paraísos fiscais para o pagamento final do barco Lucky Me. Ainda que por mero acaso, Sergei Ovchinnikov é o jogador que se encontra envolvido neste caso de polícia. Estas imagens foram recolhidas na Rússia, pouco antes do jogador deixar o clube em que jogava, o Lokomotiv de Moscovo, e ingressar em março de 1997 no Sport Lisboa e Benfica. O guarda-redes foi contratado por 4 épocas, mas 2 anos depois é vendido ao Alverca. A negociação foi transparente, há uma base documental, portanto há um contrato com todos os elementos do próprio negócio e, tudo que lá estipulado foi cumprido por todas as partes. Mas esses encontros, só queria confirmar isto, é que se esses encontros e esses negócios que fez foram sempre com o Dr. João Vale Azevedo a sós, ou seja, se havia outros elementos da direção do Benfica presentes? Não, quer dizer, concretamente, esta transação envolveu o Dr. Vale Azevedo, até pela urgência que a tinha. Houve outros em que havia outras pessoas que estiveram presentes. Neste caso, sim, o Dr. Vale Azevedo esteve presente, mas, evidentemente, com o conhecimento, pressuponho, de outros dirigentes do clube, porque posteriormente falámos sobre a transação, não é? E os cheques foram em branco?
Não leva mal, mas como compreendo, não vou fazer o comentário. Quer dizer, a única coisa que lhe confirmo foi que o contrato foi cumprido, tal como foi, digamos, estabelecido pelas duas partes. 2 cheques ao portador no valor de $1 milhão foram entregues ao presidente do clube. Vale Azevedo endossou os cheques a uma sociedade sua, a Sojifa Limited, titular de uma conta do BCP na offshore da Madeira. O valor dos cheques transitou depois para uma outra conta, em Gibraltar, de que é titular a JF International Yachts. A partir daí, é libertado então o dinheiro para pagar em Itália a última prestação do Lucky Me. Segundo a acusação do Ministério Público, fundos do Benfica serviram ainda para pagar o seguro e custos de manutenção do Lucky Me. Para isso, o presidente do Benfica usava a sociedade offshore JF International. É frequente a utilização das offshores, porventura por causa da evasão fiscal, porventura por causa da lavagem de dinheiro. Há muito dinheiro de proveniência suspeita, duvidosa, a ser lavado exatamente no futebol. E isso também deverá ser matéria de prevenção criminal. Vamos ter um caso em Portugal que se supõe que será o primeiro julgamento de branqueamento de dinheiro, ou não? Caso do Dr. Vale Azevedo. Não é a primeira acusação de branqueamento. Porventura, com esta dimensão, será o primeiro julgamento de branqueamento de dinheiros com esta dimensão. Porventura. Até porque a legislação contra o branqueamento também é relativamente recente. São tudo fenómenos recentes, a exigirem a nossa atenção, o nosso estudo, porque, como eu disse, no branqueamento há empresas ecrãs, há biombos, há cortinas que se estabelecem entre os factos e a verdade, e portanto nós temos que vir para além disso. O que, em termos de meios de prova, é muito mais exigente. Não se faz a prova testemunhal destas matérias, é a prova documental, bancária, pericial, é o trilho do dinheiro, não é? Foram 12 horas de interrogatório. João Vale Azevedo saiu do Tribunal de Instrução Criminal já de madrugada. O ex-presidente do Benfica foi transportado num automóvel não identificado da polícia, integrado numa coluna de 5 carros. Primeiro os automóveis da Judiciária e da PSP, depois no penúltimo carro, lá estava Vale Azevedo. A história começa em outubro de 97. O novo presidente do Benfica vai entrar dentro de instantes. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Foi ali um braço de ferro, mesmo até ao fim. Foi um pleito eleitoral muito vivido, de emoção até o último segundo. E pronto, foi uma vitória que soube bem, não é? Tem ali ao lado do palanque. É a favor de se afastarem para deixarem falar. Oh, chutor, peraí, falta aqui. Aqui, falta aqui. Ali no palanque é impossível. Benfiquistas, hoje foi um dia histórico na vida do nosso glorioso clube. Eu lastimo dizer isto, mas é verdade. No próprio dia das eleições, no escritório do Vale Azevedo, assim que nós tivemos a resposta, portanto tivemos a garantia pelas sondagens e efetivamente que a nossa lista era vencedora, o Dr. Vale Azevedo alterou substancialmente a sua maneira de ser. Portanto, mas logo naquele segundo. E isso, portanto, deixou as pessoas que estavam mais ligadas a ele e que na altura estavam inclusive a tentar festejar e que normalmente seria uma altura de festejar, ele pura e simplesmente, quer dizer, começou a ignorar as pessoas logo nesse dia, na noite das eleições, em que já era conhecido o resultado, e alterou logo a maneira de ser dele, portanto, e que me deixou um bocado preocupado, não é? Porque percebi efetivamente que ele tinha mudado radicalmente e que aquilo provavelmente seria, como se veio confirmar, essencialmente um projeto pessoal. E é ótimo ver um líder
na força da vida, com uma pedalada de verdadeiro ciclista e de trepador de montanhas, ser capaz de se confrontar com o poder instituído. É em junho de 96 que Vali Azevedo concorre pela primeira vez à presidência do Benfica. Na altura, será derrotado pelo seu rival, o então presidente Manuel Damásio. A gestão do Sr. Manuel Damásio foi uma gestão de crise, gerir a crise. Não houve planeamento, não se pensou realmente no futuro, como eu entendo que deve ser planeado o futuro, e eu sinto que está tudo colado com cuspo. O encarnado a predominar nesta festa encarnada, nesta festa do Sport Lisboa e Benfica, nos momentos que antecedem o início do Benfica Vitória de Guimarães. Um jogo consagração do título 93-94. E agora ouve-se no estádio... Desde 94 que o Benfica não ganhava o Campeonato Nacional. Estas são imagens da última festa. Já tivemos a oportunidade de ver também alguns lençóis pendurados das bancadas do Estádio da Luz, muitos deles pedindo Tony fica, um apelo para Manuel Damásio, não deixar ir embora o homem, provavelmente o maior obreiro deste título de campeão nacional, 93-94. A fotografia para a posteridade deste título 93-94 do Sport Lisboa e Benfica. Começam os problemas em 94, quando o presidente Damásio substitui Tony. Eu, quando o Artur Jorge foi para treinador, 90% dos benfiquistas acharam bem. Era o Gai Jesus que chegava. Foi o que foi. Depois a seguir, o Autuori. Toda a gente também achou. O Autuori é um bom treinador, um homem sério. Teve lá 6 meses ou 7. Inexplicavelmente, ainda hoje nem sabemos porque é que ele se foi embora quando eu e o Tony pedi para eles continuar lá. Foi-se embora. Mas parece-me que é um bocado o hábito, porque eu já li nos jornais 4 ou 5 vezes, quando daquilo está um bocado mal, vai-se embora. Enfim, isto não é nenhuma crítica, mas é constatar uma verdade. A seguir veio o Manuel José, e o Manuel José perde os jogos todos que perde. Muitos jogos são marcantes para a história dos clubes. Em setembro de 97, o Benfica perde em Vila do Conde com o Rio Ave por 3-1. O treinador Manuel José sabe que tem a cabeça a prémio. Havia problemas no campo, mas também na gestão do clube. Multiplicavam-se as contratações de jogadores, o passivo do clube continuava a subir, malgrado as injeções de dinheiro. Quando eu cheguei ao Benfica, tive que lá pôr 700 mil contos. Mas é normal uma pessoa dar 700 mil contos a um clube? Não é dar, foi emprestar. Não, emprestar. Obviamente, eu levantei o dinheiro. O Benfica não me ficou a dever onde estão. Só porque perdemos com o Rio Ave 3-1 e quiseram a nossa cabeça, obviamente. Em 3 épocas, foram despedidos 4 treinadores. Termina com Manuel José o reinado de Damásio. O mundo do futebol é muito inesperado. As eleições de 5 de junho de 96 foram ganhas por Manuel Damásio, com mais de 80% dos votos. Nesse ano, o Benfica ainda conseguiria ganhar a Taça de Portugal, derrotando o rival de sempre, o Sporting. Mas habituados a serem ganhadores, os sócios exigiam mais vitórias. Na luta pelo poder, Manuel Damásio enfrentou em 96 um adversário pouco experiente. Para a história, ficaram algumas das promessas do jovem advogado Vali Azevedo. Olha, muito simples, o que eu tenho preparado para o Benfica é uma espécie de um plano Marshall, como no fundo teve a Alemanha no pós-guerra. Isto, claro, não quero com as devidas proporções. A Alemanha estava arrasada. O Benfica financeiramente está arrasado. É que o Benfica financeiramente está arrasado. O Rui Costa vai custar 0 escudos ao Benfica. E já disse e repito,
E isto é a pura das verdades. E depois... Quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Eu sei, está bem. Mas o Rui Costa de graça para o Benfica... Não, tem contrapartidas comerciais. A imagem do Rui Costa vale muito dinheiro. Apostar em jogadores portugueses era uma tradição do Benfica. O treinador chileno Riera à frente de uma equipa de estrelas. Torres exibe os seus dotes num estádio construído com o apoio financeiro dos sócios. Na década de 60, o Sport Lisboa e Benfica conquistou por 2 vezes o título de campeão da Europa. Um clube popular envolto numa imagem de glória, precisamente numa época em que muitos portugueses emigram para o estrangeiro. A chamada mística benfiquista surge associada à diáspora portuguesa desse tempo. Uma instituição portuguesa vencia lá fora, alimentando o orgulho dos que foram obrigados a partir. Nos anos 80, o Benfica é ainda um clube em crescimento e com prestígio, graças a Chalana, Nené, Humberto Coelho, Alves e Bento, entre outros. Até quando poderia o clube ganhar? O Futebol Clube do Porto consegue a proeza do tricampeonato na década de 90. Sob a direção técnica de Bobby Robson e depois de António Oliveira, o Porto consagra-se tricampeão em 1997, em plena crise Damásio, no Benfica. Sobressaem os jogadores, mas sobretudo o estilo e a personalidade do presidente, Pinto da Costa. Os presidentes que têm uma grande capacidade de imposição sofrem disto. Fortes adesões, paixões e grandes ódios e inimizades. Com uma estratégia muito própria e muito particular, o Pinto da Costa liderou um processo de transição do Futebol Clube do Porto de um clube que era um partner nos negócios entre o Benfica e o Sporting para um clube que é aquele que marca a década de 90 em Portugal. Já nos anos 80 ganhou não sei quantos campeonatos, nos 90 ganhou quase todos, ganha uma competição europeia, afirma-se internacionalmente. Ora, isso tem a marca do dirigente, tem a marca dos dirigentes e a figura que aparece é o Pinto da Costa, enquanto presidente do Futebol Clube do Porto. Atenção, para mim o Benfica é o Benfica e é das coisas que eu mais fico irritado, sou-lhe franco, é esta obsessão que existe com o Porto e com o Sr. Pinto da Costa. Mas é o principal adversário, de alguma maneira. É, neste momento, num Benfica fraco com um líder fraco. No momento em que o Benfica for forte, no momento em que o Benfica for determinado e tiver um líder forte, pode crer que o Sr. Pinto da Costa acaba. E eu entristece-me que benfiquistas, primeiro falem muito nesse senhor, depois que vão almoçar com ele e jantar e negociar com ele. O senhor nunca irá almoçar e jantar com o Pinto da Costa? Portanto, eu vou tentar o que é melhor para o clube. Deixem-me defender os interesses do Benfica. Sim, mas é importante defender os interesses do Benfica. E ir até ao fim com determinação a defender os interesses do Benfica. O senhor não pode ir com determinação na asneira. O senhor tem que ir... Deixe-me falar. Deixe-me falar. O senhor já admite que é outro tipo de empréstimo. E já fez as contas... Não admito. Estou a dizer que tenha uma alternativa com tanta coisa, com os senhores a bater. No mundo financeiro, quando se bate tanto nas coisas, cria-se instabilidade. Por amor de Deus, não se suponha que eu acho possível fazer o empréstimo obrigacionista e tenho a certeza que consigo e os mercados que o senhor dizem-me a mim que é impossível e que o senhor está dependente... Mas é que o senhor está enganado. Não estou enganado nada. O senhor não ponha isso como uma ciência complicada. Isso é tudo fácil. Não é, não. A 3 de novembro de 97, decorre a tomada de posse do recém-eleito presidente João Vale Azevedo. O programa do novo dirigente é ambicioso e moderno. Um escudo vai passar a valer um escudo.
Quer isto dizer, a partir de agora, rigor e planeamento nas contas do Benfica. Aos sócios, vale Azevedo prometer a romper com o passado e levar o clube à glória. Nesse mesmo dia, rompe com as tradições habituais e organiza no Salão Nobre uma cerimónia simples, só para benfiquistas. Foi uma tomada de posse vergonhosa, não tenho problema de o dizer. O historial do Benfica não merecia aquele tipo de tomada de posse. A tomada de posse foi feita sem convidados praticamente de ninguém, dos outros clubes. O Benfica, com as tradições que tinha a obrigação de o ter feito. Na altura, logo por aí se começou a ver, portanto, que o Vale Azevedo queria fazer tudo só à maneira dele, não é? Todos nós, a grande parte dos órgãos sociais, não concordámos, mas ele levou dele à frente. E pedia, com alguma compreensão de quem está aqui à frente, que dessem um pouco de espaço, porque senão não podemos tomar posse, não temos espaço. Pedia-se que podiam andar cerca de 1,5 metro para trás, todos, assim resolvíamos a situação. Há espaço no lado esquerdo. da Costa. Os novos dirigentes assumem à vez as suas responsabilidades. Por ser o Benfica uma instituição de utilidade pública, nenhum dos novos dirigentes poderá tirar proveito pessoal do cargo que exercer. São as regras dos estatutos. Manuel Capistrano Santos. Depois da posse, e aí começaram os problemas, não é? Portanto, a marginalização dos órgãos sociais, o trabalho exclusivo com os assessores, a omissão de informação, muitas vezes faltar à verdade nos órgãos sociais. E, portanto, foi-se desenvolvendo uma conflitualidade crescente, não é? Dentro dos órgãos sociais, e como, enfim, eu disse algumas vezes, ele rapidamente se tornou como o maior fator de instabilidade nos órgãos sociais e do Benfica. Em relação com o mundo do futebol, o senhor chegou a este mundo hoje. O que é que sabe deste mundo, senhor Dr. João Vale Azevedo, deste mundo do futebol? Este mundo do futebol não é muito diferente do mundo difícil, do mundo dos negócios e do mundo financeiro e da alta finança. Eu há 20 anos que ando no mundo dos negócios e no mundo da alta finança. São mundos muito difíceis, provavelmente muito mais difíceis que o do futebol. Portanto, estou completamente descansado e à vontade em tratar dos problemas que possam surgir no mundo do futebol. No futebol, tudo começa e acaba no relvado. O estádio é o campo de batalha que o adepto prefere. Para ganhar e avivar a mística benfiquista, torna-se necessário um futebol atacante. Por isso, foi na escola anglo-saxónica que o recém-eleito presidente do Benfica decidiu apostar. Como treinador, contratou Graham Souness. O escocês fora treinador do Torino e prometia dar um novo alento à equipa. Na campanha eleitoral, Vale Azevedo tinha garantido trazer de volta ao Benfica o jogador Rui Costa e criar uma equipa com uma espinha dorsal de jogadores da seleção portuguesa. Estavam criadas as condições para o clube cortar com o passado e com tudo o que não fosse favorável ao Benfica. 3 dias depois de ser empossado, o presidente rompe com a empresa que detinha os direitos televisivos dos jogos, no Estádio da Luz. De facto, a Olive de Esportes não tem uma imagem muito boa nos adeptos do Benfica e, portanto, havia um ambiente político favorável à tomada da decisão. E a direção acompanhou essa opção dele, portanto? Sim, não por unanimidade, por maioria. Eu não votei a decisão, porque achava que as coisas não se faziam daquela maneira. Mas enfim, havia... enfim, os contratos com o Olive de Esportes tinham algumas vulnerabilidades, não é? Condicionam o voto do Benfica, o que também para mim é extremamente grave, condicionam o voto do Benfica na Liga, obrigam o Benfica a votar de acordo com o que o Oliveira de Esportes pretende na Liga Profissional. Compromete receitas até ao ano 2004. São
quase que empréstimos encapotados ao Sport Lisboa e Benfica. E em relação a isso, também são inaceitáveis. As coberturas televisivas dos jogos acabam por ser notícia. Uma outra cadeia de televisão, a SIC, estava agora na corrida. Ao cortar relações com o Livre Desportos, o Benfica atinge a RTP, que é impedida de entrar no Estádio da Luz a 10 de novembro de 1997. A posição do Benfica mantém-se, uma vez que consideramos, e já o referimos, os contratos inválidos e, portanto, como tal, essa invalidade atinge indiretamente a RTP. Não temos nada contra a RTP, já o disse, e tenho pena que a RTP esteja, volto a dizer, a tomar, chamemos-lhe assim, as dores e o partido do Oliveira Desportos, porque aqui o que está em causa são contratos entre o Benfica e o Oliveira Desportos e não entre o Benfica e a RTP. As primeiras medidas caem bem junto dos sócios. É aprovada nesta Assembleia de 7 de novembro a constituição em breve de uma SAD para o futebol, uma sociedade anónima desportiva 100% dos benfiquistas, tal como fora prometido em campanha eleitoral. Os sócios reagem entusiasticamente ao presidente Vali Azevedo. O Vali Azevedo foi um presidente à imagem dos tradicionais presidentes dos clubes portugueses. Aquele que se propõe, como de qualquer dirigente, levar o clube à vitória. Mas, além disso, através de um processo de condução do clube do tipo da mobilização popular. É necessário mobilizar os sócios, é necessário que os sócios apareçam, é necessário que deem apoio à política, porque nós temos uma política de afrontamento dos poderes. O clube não tem vencido porque tem sido impedido pelo sistema. E o sistema é corporizado por, neste caso, é o Livre Desportos, que é a alma mater do sistema que tem impedido o clube de vencer, como é da tradição vencer. O maior clube português não pode passar 2, 3, 4, 5, 6, já não sei quantos anos, sem ganhar um campeonato. Isto não acontece. Só acontece se houver poderes malignos que o impedem. Este discurso é um discurso que cai bem no adepto. A extrair-se-á certidão dos processos com vista a que o Ministério Público possa, também nos termos da lei, promover a extinção judicial da Oliveira Desportos. A situação financeira do clube é muito pior do que se esperava. A herança de Damásio asfixia o Benfica. Divulgam-se gastos escandalosos com os charutos. Foi a única vez que eu falei com o Dr. Vali Azevedo, depois de ter passado a posse, digamos, na sua tomada de posse, nunca mais voltei a falar. E ele passou-me o telefone, eu peguei no telefone, digo, Dr. Vali Azevedo, está bom? Resultado. E ele nem me deixou falar. E disse-me, olha, o Presidente Manuel Amados, esteja descansado, porque eu assim que vi esse artigo no jornal, fui lá acima à contabilidade e é mentira. E eu disse, olha, Dr. Vali Azevedo, que é mentira, sei eu. Mas eu peço-lhe um favor, é que faça o favor de fazer um desmentido. Como Presidente do Benfica e como meu ex-Presidente, acho que eu faria a mesma coisa. Isso é que eu não faço. E eu nem queria acreditar. Mas não faz porquê? Olhe, porque os seus ex-presidentes, o senhor não, o senhor portou-se bem nas eleições, não disse mal de mim nem nada, mas os seus ex-presidentes, os seus ex-vice-presidentes, disseram tanta coisa de mim e depois não desmentiram. E eu disse, olha, só com uma diferença. É que aquilo que você acaba de dizer provou o senhor mesmo que é mentira. Agora, aquilo que os meus ex-vice-presidentes disseram, se calhar um dia é que se vai provar se é mentira ou verdade. E parece-me que hoje eles tinham razão. Em 7 de dezembro, celebra-se um aniversário do Estádio da Luz. A hora do jogo Benfica-Salgueiros foi alterada para mais tarde para que o fogo de artifício resultasse. A transmissão televisiva do espetáculo e do jogo pela SIC provocou um conflito entre o Benfica e a Liga de Clubes.
mas não havia dinheiro para gerir as coisas do dia a dia, ainda que a direção do Benfica procurasse dar uma imagem de estabilidade. Vali Azevedo é recebido a título pessoal pelo Presidente da República. É verdade que hoje, dia 11 de dezembro, os jogadores do Benfica ainda não receberam os ordenados de novembro, quando se disse que seriam entregues os ordenados até ao dia 5. Seriam pagos até dia 5. No caso concreto destes dos jogadores agora, não foi pago no dia 5, se é essa a informação, mas não significa que não tenha sido já pagos e que não tenham já sido regularizados. O Dr. Vali Azevedo dizia sempre com um ar olímpico que os apoios estavam ali atrás da porta, portanto estavam sempre a chegar apoios, que depois nunca se concretizavam, mas estavam sempre a chegar. Com ordenados em atraso, o Benfica apresenta 2 novas contratações no final de dezembro de 97. O português José Carlos e o checo Karel Poborský. O avançado Poborský vinha do clube inglês Manchester United. Por agora, tudo parecia bem, mas só ao fim de 6 meses seria resolvido o caso Poborský. O caso Poborský consiste em quê? Consiste em ele ter falhado uma primeira prestação a que se tinha comprometido no valor de 250 a 300 mil contos, consoante o câmbio que quisermos, consoante as referências cambiais. E, portanto, foi o falhanço disso, a incapacidade de honrar essa prestação, que desencadeou todo aquele folhetim. Que desencadeou de imediato o vencimento das outras prestações, porque se falhou a primeira, venceram-se as outras. E depois o resto do folhetim, em que o nome do Benfica, dos seus órgãos sociais e dele próprio, andou pelas ruas da amargura. Portanto, aparentemente, esse dinheiro não existia. Embora avultadas, não se sabe ao certo o valor das 2 novas contratações. O Benfica, neste momento, em relação a estas 2 contratações, não gastou nenhum escudo, portanto, foram contratações em que o seu presidente é que se responsabilizou e tratou toda a operação financeira e dos pagamentos que havia a fazer. Ele tinha uma relação inconciliável com a verdade e, portanto, era muito difícil saber as coisas. A questão dos ordenados em atraso foi resolvida em janeiro. Alguns sócios ajudaram na altura o clube. Vali Azevedo optou por vender Gamarra ao Corinthians de São Paulo. Tentou ainda vender João Pinto ao Deportivo da Corunha, o que não conseguiu. Como não havia dinheiro, cada vez era maior o número de fornecedores que não recebia. E, portanto, ia aumentando o volume das dívidas, ao contrário do que às vezes era posto a circular. E depois as contratações, houve um caso ou outro que para nós não foi muito claro, em especial uma delas, que eu já dei conhecimento disso, que foi o Kandaurov, que embora o processo dele tenha sido fiscalizado na altura pelo Dr. Manuel Boto e pelo Dr. João Carvalho, houve um documento que não foi exibido, e esse documento, 2 meses depois, daria lugar à apresentação de uma conta que teria que ser paga pelo Benfica. É evidente que foi nessa altura que o Dr. Vali Azevedo bloqueou o acesso ao Conselho Fiscal à contabilidade e começaram os problemas graves. Na época 97-98, a segunda volta vai correr bem ao Benfica. 35 mil espectadores assistem em Alvalade ao Sporting Benfica. O capitão João Pinto anda com problemas na equipa e aguarda no banco dos suplentes. Na tribuna da equipa adversária, Vali Azevedo transborda de alegria, o que cai mal. Sobretudo porque outros golos virão. Desta vez, Dean, uma das muitas contratações inglesas de Souness e Vali Azevedo. Em campo está agora João Pinto. É o terceiro gol do Benfica. O Sporting perdeu em Alvalade por 3-1.
O presidente sportinguista José Roquete não apreciou o comportamento de Vali Azevedo. A personalidade do dirigente benfiquista afetava mais uma vez as relações externas do clube. O presidente não tinha soluções para o saneamento das dívidas do clube, nem parecia interessado em resolver em conjunto com os restantes membros da direção os problemas de gestão do Benfica. Demite-se a 24 de março Manuel Boto, membro do Conselho Fiscal. A 17 de abril cai o primeiro vice-presidente, Brás Frade. 3 dias depois, afasta-se um outro vice-presidente, Ribeiro Castro. A 5 de maio é a vez de sair Vasco Pinto Leite, presidente do Conselho Fiscal. A partir de certa altura, o nosso objetivo, e daí a permanência de alguns de nós mais algum tempo, e até em concertação com alguns da direção que vieram a sair, era de que fosse possível criar condições para haver uma demissão em bloco dos membros da direção que permitisse a queda do Dr. Vali Azevedo e, portanto, a eleição, enfim, a realização de novas eleições. Nas assembleias, porém, os sócios apoiam Vali Azevedo. Os ânimos exaltados impedem o debate e a troca de ideias. Calma, meus senhores! Silêncio! Meus senhores, Fazem isto favor é o Benfica! Calar. Por favor! Isto é o Benfica! Calem-se! Não pode ser assim! O nosso consórcio tem o mesmo direito que eu ou qualquer de nós usar da palavra. Isto é o Benfica! Nós não somos o Porto! Assembleias acesas e polémicas irão marcar todo o mandato de Vali Azevedo. Assembleia de quê? Isto não é uma Assembleia do Benfica? Isto é uma Assembleia dos Brasileiros? Não é! Atenção, tenham calma, por favor! O Sr. Rui Gomes da Silva já desistiu de usar da palavra. Atenção! Em discussão estava um assunto importante: contrair ou não um empréstimo obrigacionista de 10 milhões de contos. Aquilo que nos pede que aprovemos aqui hoje tem componentes de natureza completamente diferente. Tem um empréstimo de curto prazo, tudo bem. Tem um empréstimo de médio prazo, tudo mal. Tem a possibilidade de vender património. Para quê? Senhor Presidente. Senhor Presidente. Senhor Engenheiro Luís Tadeu. Senhor Engenheiro Luís Tadeu, é a favor de terminar a sua intervenção. Este empréstimo estará imediatamente disponível logo que dadas as garantias e preenchidas todas as condições do empréstimo. Chamo a atenção para que o clube necessita deste empréstimo já na próxima semana e que estamos em condições na próxima semana o ter o dinheiro disponível. Apesar de aprovado pelos sócios, Vali Azevedo nunca conseguiria fazer o empréstimo obrigacionista para o Benfica. Nessa mesma Assembleia de maio, os sócios autorizaram o presidente a vender património do clube. O Benfica tinha um déficit mensal de 250 mil contos, divulgara Vali Azevedo à imprensa. Havia atrasos nos pagamentos ao Estado no âmbito do Plano Mateus para as dívidas fiscais. Um cheque sem cobertura tinha chegado ao Manchester United para pagar o jogador Poborski. O primeiro semestre de 98, só no relevado não foi um desastre. O Benfica bate na Luz o Futebol Clube do Porto por 3-0. O Benfica tinha assegurado a participação nas competições europeias, mas primeiro tinha que resolver o caso Poborski. Um novo contrato para a cobertura televisiva dos jogos ajudou na ocasião a resolver o problema. De qualquer forma, enfim, eu nunca conheci esses números. Pude depois retirar de umas notas dos auditores
que acompanham o fecho de contas desse ano, portanto, a época de 97-98, e que foram levados à Assembleia Geral. Esse relatório de contas é levado à Assembleia Geral de setembro de 98, e eu ainda tive acesso às notas dos auditores, e é possível extrair desse relatório, enfim, ainda que enfim, não tivesse uma informação mais completa, documentada, mas é possível dessas notas dos auditores extrair que a SIC terá pago ao Benfica por, agora não quero que a memória me traia, 12 ou 13 transmissões, menos do que pelas 3 transmissões que faltava ao Livre dos Esportes fazer. E portanto, isso era um indicador evidente de que estavam a iniciar relações com a SIC completamente ruinosas para o Benfica. E como eu dizia algumas vezes, não é, o Benfica estava a ser transformada, enfim, sendo a nossa corpo encarnado, na passadeira vermelha dos interesses estratégicos da SIC. Mais nada. A queda da direção do Benfica esteve iminente em julho de 98. O vice-presidente mais próximo de Vali Azevedo era José Capristano. Entre alguns colegas da direção, fora combinada uma estratégia para fazer cair Vali Azevedo. A direção era composta por 7 vice-presidentes eleitos, mais 2 suplentes. Portanto, se caíssem, 5 e 2, 7, com o presidente 8, tinham que cair mais que a maioria, que eram 5. Portanto, o Dr. Ribeiro Castro, o Dr. O'Neill, o Dr. Brás Frade, eu e o António Sala, que jogou com o pau 2 bicos. Eu não me importo dizer, porque disse uma vez ao Independente que ele foi um traidor, porque ele esteve em minha casa na véspera nas vésperas de eu me demitir, e tinha ficado combinado, porque ele andava sempre, ele era um dos que nos passava a vida a falar aos outros vice-presidentes, que estava preocupadíssimo com a gestão de Vali Azevedo, que achava que ele era isto, que era aquilo, nem vou empregar os nomes, porque era ele que os empregava, e eu, portanto, só estou a cingir-me àquilo que ele me dizia a mim e aos outros colegas. Ele, em minha casa, numa sexta-feira à noite, garantiu-nos que nos iríamos demitir para que a direção caísse. E qual é o meu espanto? No dia a seguir liga-me o Martim Cabral, no sábado, a dizer que nós, eu e o Dr. José O'Neill tinha estado também nessa reunião comigo, que ele, portanto, António Sala, tinha de dizer ao Vali Azevedo que nós estávamos a fazer uma conspiração contra ele. Portanto, veja ao ponto em que o Sr. António Sala chegou relativamente à posição nisto tudo. Em clima de festa, o Benfica inaugurou a temporada 98-99. Na época anterior, tinha conquistado o 2º lugar no campeonato. O presidente do clube soubera reagir com rapidez às demissões dos vice-presidentes. António Sala escolhera ficar ao seu lado. Os suplentes José Manuel Antunes e Pedro Mendes Pinto subiram a vice-presidentes do clube. A direção conseguia assim o quórum mínimo para continuar. Vali Azevedo, que já era responsável pelas finanças e pela coordenação geral do clube, assumiu a parte comercial, o marketing e o património. A contratação dos jogadores também lhe pertencia. Funcionários e dirigentes do Benfica reuniam por vezes na moradia de Vali Azevedo em Sintra. Realizado o balanço do 2º semestre de 98, a fotografia para a posteridade. O património do Benfica começara, entretanto, a ser vendido. O negócio dos terrenos foi dos mais polémicos do mandato de Vali Azevedo. Primeiro a urbanização norte, ainda em 98, depois, no ano seguinte, a urbanização sul. Os terrenos podiam render ao clube vários milhões de contos. Os negócios são sempre aqueles que são os possíveis no momento e aqueles que se adequam ao momento. Portanto, nunca se sabe se poderia ser melhor, se poderia ser pior. Portanto, foi um bom negócio naquele momento. Mas o setor não nos pode dizer como é que vendeu o metro quadrado? Não é segredo, foi vendido a 45 contos o metro quadrado. E quantos metros quadrados é que vendeu? Isso não sei, não sei sinceramente. Não sabe, doutor? Sei, tenho uma ideia, mas faltam ainda vender uns bons metros quadrados. O treinador Sunas e os maus resultados desportivos começam a ser um problema para o Benfica.
Em março de 99, o Benfica empata em Leiria. João Pinto marca o gol do empate. Corre para Capristano, Sunas é esquecido. O Sal é que tem toda a razão. Temos que fazer alguma coisa. O Benfica é um dos sócios, o Benfica é dos benfiquistas. E nós estamos aqui para fazer frente, para que o Benfica siga em frente. Porque não podemos ficar parados. Os benfiquistas têm que se unir cada vez mais e gritar bem alto. Tony! 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 Eu penso que não há o mínimo de condições para o Sr. Sunas poder continuar à frente do Benfica. Não é o treinador para o Benfica. Não entendeu a cultura do Benfica, não entendeu, mais do que isso, nem sequer este país. 2 meses depois, agora na Luz, o jogo com o Campo Maiorense ficou para a história. Os adeptos queixavam-se de que na equipa o treinador Sunas favorecia os jogadores ingleses em detrimento dos portugueses, como Nuno Gomes ou João Pinto. O empate no Estádio da Luz levará à suspensão do treinador. Sunas garante que já tinha chegado a acordo com Vale Azevedo para deixar o Benfica. I will answer all the charges laid against me at the correct time. I think the point I want to make to you gentlemen is that this man is not a man of his word. This man is not a man to be trusted. This man tells lies and looks you in the eye. He is a dangerous man. This man cannot be trusted. Em tribunal, Sunas acabou por ser despedido com justa causa e não recorreu da sentença. A equipa passou provisoriamente a ser treinada por Shell. Também desta vez o Benfica não chegou a campeão. Conquistou apenas o 3º lugar no campeonato, ganho mais uma vez pelo Futebol Clube do Porto. Nesse verão de 99, o Benfica não tem muito para festejar, mas o presidente do clube sempre achou que a festa faz parte do futebol. Vale Azevedo vai descer ao relvado para apresentar aos sócios a taça ganha pela equipa de ciclismo. O troféu conquistado pelo espanhol David Plaza foi a única coroa de glória do mandato de Vale Azevedo. O presidente está bastante bronzeado. Um mês antes estivera em Itália para receber em mão o barco Lucky Me. No final de 1999, as coisas começam a ficar feias. Aincas, o novo treinador do Benfica, está em Vigo. Numa competição da Taça UEFA, o Benfica enfrenta na primeira mão o Celta de Vigo. Foi o pior resultado de sempre do Benfica em provas europeias, 7-0. Uma noite fria e para esquecer, 10.000 adeptos benfiquistas assistiam no estádio ao desaire do Benfica. Passou hoje aqui, para além de uma vergonha, foi uma humilhação para o Benfica e em que há, infelizmente, apenas um responsável. Conscientes da anormalidade do resultado do jogo em Vigo, vêm por isso os jogadores, na pessoa do seu capitão e vice-capitão, publicamente reconhecer que não estiveram à altura dos pergaminhos do clube. Uma derrota é sempre uma derrota. Por 7-0 custa mais. Mas por 1-0 também as consequências são as mesmas, exatamente as mesmas no plano desportivo. Não faz nenhum sentido. Agora, os jogadores perderam por 7-0, se fosse por 6-0 só pediam meia desculpa. Foi um ato demagógico de alguém que procurou, através daquilo que é a responsabilização e a autocrítica à maneira de Mao Tse Tung. Agora, eu autocritico-me do meu comportamento e prometo não voltar a cair no erro. Ou a maneira cristã da confissão do erro e a contrição pública do mesmo.
Isso não apenas não tem consequências positivas, como penaliza a própria equipa, os próprios jogadores, que se sentem responsabilizados em absoluto por uma coisa em que hoje, nos tempos de hoje, não podem ser. O presidente dominava, no entanto, as assembleias. Em março de 2000, 8.000 sócios encheram o pavilhão do Benfica para debater a constituição da Sociedade Anónima Desportiva. Os opositores foram mais uma vez esmagados pelo ruído e pela fúria dos apoiantes de Vale Azevedo. Começa a falar, pá. Você não consegue falar, pá. Está bem? Se me deixassem... Meus senhores, prezados consócios, de uma vez por todas, saibamos que o Benfica seja a maior instituição do país. A decisão de hoje dos benfiquistas aqui é muito importante para o nosso país. E é muito importante para o nosso país por uma razão simples. Porque Portugal será mais feliz, mais contente, mais realizado com o Benfica forte, com o Benfica vencedor. Isso é que é Portugal. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Eu estou convencido que os problemas da Assembleia Geral do Benfica, e à medida em que o nível de luta de poder se foi transformando para lá dentro, culminou com o facto da direção passar a estar acompanhada de pessoas que rodeavam a mesa de direção, que seriam seguranças, e havia alguns associados que também o faziam. Não acho que seja normal. A informação que nos davam à mesa é que era a organização da segurança dos jogos, que a pedido da direção, que tinha colocado lá essas pessoas. Não é normal, obviamente não é normal. Também, mas não é normal um associado para ir numa Assembleia Geral se sentir acompanhado de pessoas para protegê-lo fisicamente. Mas estamos a falar de coisas normais. Também não é normal que na noite antes de uma Assembleia Geral do Benfica, que deve ser um ato de discussão calma, ponderada e reiterada, haja diretos nas televisões, haja debates acalorados, Portanto, vivemos num momento de normalidade. Já aqui foi referido pelo consórcio que falou anteriormente que as contas apresentam um saldo positivo de 320 mil contos. Assim é no papel, mas esse número é uma ilusão. Como ilusório foi o saldo positivo nas contas no exercício passado de 500 e tal mil contos. Então como é? Nós vemos, uma empresa tem lucro e não tem dinheiro. Numa outra Assembleia, já em setembro, a aprovação do relatório de contas é polémica. A oposição queixa-se de fraude na contagem de votos. A mesa recusa-se a fazer uma segunda contagem. Era por demais evidente que alguma coisa estava mal no clube. João Pinto, capitão da equipa de futebol, fora em junho dispensado do Benfica. O clube alegava não poder sustentar um jogador que ganhava 25 mil contos por mês, mas que não conseguia meter golos. Fomos uma equipa que ao longo do ano estivemos praticamente sozinhos. Não tivemos o apoio de ninguém. Nem da direção? Nem da direção. Nem do treinador? Nem da direção. Julgo que das poucas pessoas que nos ajudaram foi o Sr. Capistrano. E como viram ao longo do ano, todas as situações difíceis que nós passamos foram os jogadores que assumiram todas as responsabilidades. O João Pinto foi perseguido desde que o Vale Azevedo entrou lá. Foi um jogador perseguido por ele para o tirar do clube,
e acabamos por o Benfica, mais uma vez, olha, outra gestão danosa, em termos do clube, é vender-se o João Pinto saiu para o Sporting, que o Benfica recebeu uma pressão. Quando o Benfica teve várias propostas ao longo, enquanto eu lá estive, teve várias propostas de mais de 1,5 milhão de contos para vender o João Pinto, só que o Vale Azevedo achava que o João Pinto devia ir para onde ele queria. E a gente esquece que os jogadores são uma parte importantíssima numa transação. Um jogador tem que ser ouvido antes de fazer uma transação. E o que ele tentou fazer foi em relação ao Deportivo da Corunha, que queria comprar o João Pinto, fez o negócio sem falar com o João Pinto. E obviamente o João Pinto, sendo a pessoa que é, já com carisma e com a sua carreira feita, não aceitou. E portanto o Benfica mais uma vez foi lesado pelo Sr. Vale Azevedo em 2 milhões de contos. Entre 1,5 milhão e 2 milhões de contos. Ao fim de quase 3 anos de mandato, Vale Azevedo não conseguira dar aos adeptos o mais desejado, a vitória no campeonato. O presidente alegava ter diminuído o passivo do clube, mas as dificuldades de tesouraria mantinham-se. A Benfica SAD não era uma empresa que atraísse os acionistas. Opositores ao presidente interpõem providências cautelares contra a SAD, o que complica ainda mais o processo. Mas em outubro, Vale Azevedo vai à luta, convencido de que pode ser reeleito presidente do Benfica. Ele sabe bem. Sabe bem, não sei de nada. Sabe muito bem que se vê uma chamada. Eu só sei é que você em qualquer banco não passa do balcão. Em qualquer banco português o senhor não passa do balcão. Isso é o que eu sei. Não arranjou. Agora deixa falar. É porque não pode dizer estas coisas, tenha paciência. O senhor não pode dizer essas coisas porque não tem informações nenhumas, porque eu sou uma pessoa credível e entro qualquer banco. O senhor é que não passa do balcão. Não tem quem lhe faça. Não, ainda não acabei. Não tem quem lhe faça a subscrição pública. Não, estou calmo. O senhor não sai dessa. O senhor não sai dessa. Acalme-se. Parece estar numa tasca. Está muito habituado a estar nas tascas. Estou. Sabe porquê? Porque o Benfica é um clube popular. Que não e eu sabe comportar. Pois não. Agora deixe-me falar. Olha, os benfiquistas 60% estão em tascas. E eu não me custa nada estar nas tascas com ele. Está a perceber? Coisa que o senhor não é capaz. Sócios que há muitos anos não votavam acorreram ao estádio para decidir a presidência do Benfica. Salvar o Benfica enquanto é tempo era o lema do candidato Vilarinho. Vale Azevedo defendia um projeto para um Benfica independente. Até aos últimos dias, o presidente em exercício acreditou que iria ganhar as eleições. Foi-me oferecido agora por um sócio que foi a Fátima porque quer que o Benfica ganhe, não quer realmente o regresso ao passado. E é o sócio João Gonçalves que me foi buscar isto e que realmente, de Fátima, e que realmente me trouxe. E eu estou muito comovido com isso porque para ele é fundamental que o Benfica ganhe. Poucas horas antes de saber os resultados, Vale Azevedo ofereceu um jantar aos mais diretos colaboradores. A votação massiva de sócios era, no entanto, a prova de que o adversário conseguira mobilizar o clube. Ganhou um fulano que nem falar sabe, quanto mais. É um manejado, é daqueles fulanos. Vamos ficar outra vez nas mãos dos gajos do Norte. Mas nada. Viva o Benfica! Saudamos os vencedores, que cumpram tudo o que prometeram e não defraudem as legítimas expectativas da grande nação benfiquista que neles confiou. Vale Azevedo saiu, mas deixou uma marca profunda no clube. A pior época de sempre do Benfica começou em 2000, após ter terminado o Campeonato Nacional em 3º lugar. Os dirigentes eleitos encontram o clube desorganizado e cravado de dívidas. A maior parte dos terrenos que constituíam o património do Benfica estavam vendidos ou prometidos vender. Olha, quando chegámos cá era uma lástima. Nem sequer papel de fotocópia havia. Tão pouco havia papel higiênico. Imagino que os funcionários traziam papel higiênico de casa. E isso é... Não estou a exagerar porque isto efetivamente poderá ser comprovado. Não, era assim que estava. O problema foi saber em que pé estavam, afinal, as contas do Benfica. É preciso voltar atrás, a abril de 98. 6 meses após a eleição de Vale Azevedo, as contas bancárias do Benfica estiveram temporariamente congeladas.
A pretexto disso, o então presidente passa a utilizar as suas contas pessoais para movimentar a débito e a crédito os dinheiros do clube. A verdade é que as contas bancárias do Benfica nem sempre estiveram congeladas, mas o então presidente optou desde aquela data por usar as suas em vez das do clube. Poderia ter optado por abrir uma nova conta para o Benfica em conjunto com outros elementos da direção. Em fevereiro de 2001, são dados a conhecer os resultados de uma auditoria às contas do clube realizada pela Deloitte & Touche. Nele se dá conta da existência na contabilidade de uma conta corrente entre Vale Azevedo e o Benfica. Sobre as contas decorriam paralelamente investigações da Polícia Judiciária. O número 2 do clube, José Capristano, declarou desconhecer a existência de tal conta corrente. O escândalo Benfica cresceu ao longo do ano. A administração fiscal reforçou ações de investigação à gestão de Vale Azevedo. O ex-presidente queixou-se de estar a ser vítima de um linchamento popular e vem a público divulgar os valores que pagou ao fisco e à segurança social. As dívidas fiscais de que a comunicação social se apercebeu existem, infelizmente, e do que nós estamos a tratar é exatamente de as regularizar. Foram, durante 3 anos, no que diz respeito ao clube, durante 3 anos, o IRS, devido por conta dos contratos de trabalho, foi descontado e não foi entregue nos cofres do Estado. E em relação à SAD há também uma situação de incumprimento que estamos a tentar resolver rapidamente. A 17 de fevereiro, Vale Azevedo é forçado à prisão domiciliária. Ou nos encontramos perante uma cabala monstruosa que se desenrolou durante 3 anos e tal, com o objetivo de aniquilar um homem e uma pessoa que tem família, que tem filhos, etc. E eu gostaria muito que fosse essa hipótese que no final se viesse a verificar, ou então encontramos-nos perante um segundo Alves dos Reis que enganou muitos benfiquistas e enganou muitas pessoas que acreditaram nele. Ele já sabe que tem sempre a minha solidariedade. Agora venho dar-lhe os parabéns pelos 44 anos dele, que é a mesma idade que eu tenho. Somos do mesmo ano, da mesma colheita. É boa gente. Exatamente, estou confiante. Porquê é que não vou estar confiante? E porquê é que é certo acusar as pessoas antes de decidirem o que entenderem que devem decidir? Só isso, não é? A prisão domiciliária irá prolongar-se até agosto, altura em que é por alegado receio de fuga ou destruição de provas, transportado para as instalações da Polícia Judiciária em Lisboa, onde preso aguarda julgamento no âmbito de um único caso, o caso Ovchinnikov. Uma etapa pouco previsível para um homem que se dizia bafejado pela sorte. João Vale Azevedo cresceu em Lisboa no seio de uma família da classe média alta. Como muitos rapazinhos do seu tempo e do seu meio, não escapou ao disfarce carnavalesco de Campino. A família vivia junto à Duque d'Ávila, no centro da cidade. O futuro advogado estudou num colégio particular, licenciou-se em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa. Ainda muito jovem, consegue o lugar de assessor jurídico do primeiro-ministro na altura, Francisco Pinto Balsemão. O lugar de assessor deve-se em parte ao facto de Vale Azevedo ter trabalhado no PSD, onde passou pela reprografia e depois pelo Gabinete de Estudos. Estas imagens mostram-nos o então primeiro-ministro Pinto Balsemão em conversa com alguns dos seus colaboradores, entre os quais Vale Azevedo, momentos antes de partir para Hannover, em abril de 1983. O jovem advogado deixará a política e estabelece-se por conta própria, abrindo um escritório na rua Praia da Vitória, junto ao Saldanha. Especializou-se, entre outras coisas, em gestão de conflitos e em casos de incumprimento de contratos. Nos últimos anos, o seu luxuoso escritório na Avenida da Liberdade era bem o reflexo de que a carreira prosseguia a bom ritmo. Apesar de ter deixado a política, Vale Azevedo manteve durante alguns anos relações indiretas com o Partido Social Democrata e, em particular, com o IPSD, um instituto em tempos proprietário da Quinta Riba Fria, em Sintra. O IPSD tinha a intenção de vender a quinta a uma fundação alemã, a Fundação Naumann, e aí o jovem advogado surge como intermediário do negócio. Em 93, o IPSD revogaria a procuração atribuída a Vale Azevedo.
No entanto, a Quinta da Riba Fria irá aparecer mais tarde numa outra proposta de negócio, em que são desta vez envolvidos 2 industriais de cortiça do Montijo. Os empresários procuraram Vale Azevedo no final do ano de 93. Queriam resolver assuntos fiscais das empresas, mas, entretanto, é-lhes proposto pelo advogado um outro negócio: emprestar dinheiro a uma fundação alemã que queria comprar em Portugal a Quinta da Riba Fria. Os industriais de cortiça entregaram a Vale Azevedo 300 mil contos, confiantes de que estavam a fazer um bom investimento. A primeira impressão do Dr. Vale Azevedo foi muito boa, foi ótima. E, portanto, ele propôs-nos fazer várias operações, entre elas um empréstimo obrigacionista de 300 mil contos à Fundação Naumann. E foi por esse motivo que nós chegámos à conclusão que ele, aí quando verificámos que ele estava a falhar com tudo que ele nos tinha proposto e com as garantias que ele dizia que nós tínhamos para emprestarmos esses 300 mil contos, que nós começámos a desconfiar dele. Nós temos que acreditar no Estado de Direito. Há tribunais que devem decidir, que devem averiguar, que devem investigar e que devem... Ou seja, as pessoas têm direito à sua defesa. E por acaso, nesse caso, é de tal modo gritante a injustiça dessa queixa que essas pessoas esperaram, pelos vistos, eu ser eleito presidente do Benfica para apresentar uma queixa. Eu mal as conheço. É uma situação em que não tenho qualquer responsabilidade e que se referem a situações em que eu estou completamente fora do assunto. O doutor não recebeu a quantia a que eles fazem referência? Naturalmente que não. Tivemos muito tempo relações com ele, principalmente para vermos se conseguíamos reaver o dinheiro que ele nos tinha, que estava em nome dele. Saímos para tribunais sem termos grandes complicações, e isso demorou muito tempo, e nós sempre a tentarmos levarmos a coisa bem, com paz, em harmonia, falando. Nós praticamente falávamos quase diariamente, ao telefone principalmente. Ele sempre a garantir-nos que nos iria pagar e para nós estarmos descansados. Pronto, e assim começou até passar 1, 2, 3 anos e, sei lá, o tempo todo, até resolvermos pôr o assunto em tribunal. Nós fomos ao gabinete dele, foi pela última vez, não tivemos uma conversa. Disse, Sr. Doutor, o que é que o senhor me diz mais uma vez, Sr. Doutor? O senhor, por favor, resolva a nossa situação. Ele mais uma vez garantiu: os senhores tenham calma, tenham paciência, que os senhores vão sempre ficar com o vosso dinheiro. Sr. Doutor, mas não é isso, Sr. Doutor só diz isso-nos a nós tanta vez, que eu acho, Sr. Doutor, que isso já não pode ser, Sr. Doutor. O senhor está-nos a mentir, Sr. Doutor, isso é falso, o senhor está a dizer. Os senhores vão cobrar tudo, eu vou-lhe pagar tudo, portanto os senhores estejam descansados, os senhores vão cobrar tudo. Ele acompanhou-nos à porta sempre com aquele sorriso, e até hoje foi a partir daí que nós entregámos tudo ao Sr. Dr. Maurício de Carvalho e meteu a ação. Eu tive, naturalmente, algum tempo para estudar os factos e ver a documentação, que era uma documentação relativamente volumosa e complexa, e quando estava preparado para apresentar a queixa ao Ministério Público, decorria então a campanha eleitoral para o Benfica. E eu tive o cuidado de dizer aos meus clientes que achava que não era oportuno apresentar a queixa enquanto decorria a campanha eleitoral, porque podia justamente dizer que, enfim, estaria a influenciar-se o ato eleitoral. Mas também tive o cuidado de escrever ao Sr. Vale Azevedo uma carta antes das eleições, dizendo-lhe o dia em que apresentaria a queixa. E esse dia era o dia seguinte às eleições, fazendo com isso significar que, quer o Dr. Vale Azevedo fosse eleito, quer não fosse, a queixa seria na mesma apresentada. Não há nenhuma relação entre a apresentação desta queixa e o facto do Dr. Vale Azevedo ter sido, nessa altura, eleito presidente do Benfica. Uma outra queixa contra Vale Azevedo surge em 97. Num dos usuais encontros que eu tinha com o Dr. Vale Azevedo, isto porque me liga a ele uma amizade e um conhecimento de muitos anos, e uma grande amizade à família dele, principalmente ao irmão. Portanto, e numa dessas reuniões eu dei conta ao Dr. Vale Azevedo que pretendia vender 2 bens de família, um terreno e um prédio. Como o Dr. Vale Azevedo tinha bastantes clientes, poderia ser que ele conhecesse algum
cliente eventualmente interessado na compra desses bens. Foi assim que se iniciou este malfadado negócio. Mais tarde, o Dr. Vale Azevedo chama-me, dizendo que estava a constituir um fundo de cerca de 35 milhões de contos e que estava interessado em adquirir portanto, esses bens, aos quais eu anuí na venda. Posteriormente, volta-me a chamar, dizendo que seria bastante importante para o negócio que eu vendesse mais um bem, para um bem que tivesse grande rentabilidade, para que o pacote do negócio fosse maior e mais aliciante para os estrangeiros que iriam investir no seu fundo. No caso, seriam uns alemães que eu nunca conheci. O bem em questão é um prédio situado na Praça do Arieiro, em Lisboa. O imóvel estava avaliado na altura em 3 milhões de contos, segundo Dantas da Cunha. O edifício é ainda valioso em rendas mensais, pois encontra-se, entre outros, alugado a serviços do Estado e a um banco. A penhora do imóvel teve origem numa procuração. Eu rubriquei a primeira folha, portanto, que é uma folha que constitui o Dr. Vale Azevedo como meu procurador, só que por trás a folha estava como esta, em branco. O Dr. Vale Azevedo printou nas costas desta folha todo este teor, que repare que não tem a minha assinatura, e por sua vez esta assim com a minha assinatura fez uma procuração que ficou assim. Mais tarde foi autenticada pela notária. Repare, importa salientar que o Dr. Vale Azevedo, na altura, estava completamente falido. O Dr. Vale Azevedo, em setembro de 97, não tinha qualquer dinheiro no banco relevante. Importa salientar também que ele não tinha dívidas, não devia qualquer dinheiro, fosse a quem fosse, e não tinha necessidade de dinheiro para pagar, fosse o que fosse. Portanto, aí, volto a dizer, é também das boas situações em que pretende-se inverter a situação. Eu estou lesado em centenas de milhares de contos e esse senhor... Diz exatamente o contrário. Exatamente, mas a verdade é que eu apresentei já uma queixa e a ver, vamos, quem é que tem razão. Mas eu volto a dizer, os tribunais é que têm de decidir, vamos acreditar no Estado de Direito. O doutor foi ouvido e acha que vai ser constituído como arguido? Não fui ainda constituído como arguido. Se fosse um caso tão grave, eu teria sido. Não fui. Bem, o problema com a hipoteca é a existência da própria hipoteca em si. Porquê? Porque com base na procuração foi feito pelo Dr. Vale Azevedo, aliás, tratado pelo seu próprio escritório, uma hipoteca no valor de 1,5 milhão de contos, aliás, está assinada por ele, e esta hipoteca cobriu, afinal de contas, um empréstimo. O empréstimo do tal valor de 1,5 milhão de contos. O facto do Dr. Vale Azevedo, logo na primeira prestação, não ter pago a prestação que assim correspondia 6 meses após ter sido contraído o empréstimo, determinou o quê? Que o processo fosse remetido para execução judicial por parte da Caixa Geral de Depósitos. Bem, as pessoas sabem que na prática, para se fazer um empréstimo até para uma simples casa, um simples andar, existe todo um processo, existe a constatação e a confirmação dos dados, e para um empréstimo de 1,5 milhão de contos, o rigor parece que não terá sido o mesmo. É isso que eu tenho para lhe dizer. Durante o mandato de Vale Azevedo no Benfica, as queixas contra o advogado nunca avançaram e ainda hoje se aguarda que a Justiça esclareça as situações de uma vez por todas. Vale Azevedo alegou sempre estar a ser vítima de uma perseguição por ser um presidente que, no mundo do futebol, afrontava o sistema e os poderes instituídos. Mas são muitos os casos que envolvem o nome de Vale Azevedo, fora e dentro do Benfica. Um deles prende-se com os terrenos do centro de estágio do Seixal, cuja primeira pedra foi lançada com pompa e circunstância em janeiro de 2000. Terrenos conseguidos a troco de um negócio entre o Benfica e uma empresa imobiliária, a Euroárea,
O Benfica prometera vender à Euroárea a extensão da urbanização sul. Em contrapartida, recebia alguns milhões e o espaço para construir o centro de estágio. A auditoria às contas do Benfica revelou a existência de 2 contratos diferentes sobre o mesmo negócio. O contrato existente no Benfica, na cláusula 11ª, estipula que o terreno para o centro de estágio é cedido a título gratuito pela Euroárea. No outro contrato, o mesmo terreno custa 1 milhão de contos, pagos na hora. Este documento, que estava na posse de uns auditores antigos do clube, serviu para justificar a entrada nos cofres do Benfica de apenas um cheque da Euroárea, quando afinal existiram 2. No total, foi pago ao Benfica um sinal de 2,5 milhões de contos, mas o valor de um dos cheques não chegou a ser registado no clube. 1 milhão de contos que faltava era justificado como tendo servido para pagar o centro de estágio, alega um dos contratos. A Polícia Judiciária investiga o caso, sobretudo as assinaturas. As da Euroárea coincidem como se tivessem sido fotomontadas. As assinaturas do presidente Vale Azevedo não coincidem. Por se encontrar em prisão preventiva, Vale Azevedo não foi autorizado a dar uma entrevista à RTP. Os tempos são agora difíceis para um homem que nos últimos anos ostentava bem-estar e riqueza. Um iate de luxo semelhante a este exemplar esteve na origem de um caso de polícia em que o advogado foi pela primeira vez formalmente acusado pelo Ministério Público de usar bens do Benfica para proveito próprio, tentando, através de sociedades offshore, disfarçar a origem do dinheiro. Só pelo crime de branqueamento pode incorrer numa pena entre 4 e 12 anos. Mas Vale Azevedo tem contra si queixas apresentadas por particulares, queixas apresentadas pela direção do Sport Lisboa e Benfica e é, no momento, enquanto antigo presidente do clube, alvo de averiguações fiscais. Culpado ou inocente? Eu tenho tido solidariedade zero. E aqui toda a gente sabe que é a forma de abater uma pessoa. Eu, como empresário, como advogado, depende da imagem, da credibilidade, da seriedade. Afetando-me a minha credibilidade, a minha seriedade, a minha correção, o meu crédito, o meu bom nome, naturalmente que me matam como advogado. Benfiquista, eterna alma imensa, que nos conquista e leva a palma a luz intensa do sol, que lá no céu risonho vem beijar. Com orgulho muito seu, as camisolas berrantes, que nos campos a vibrar são papoilas saltitantes